Oi pessoal, tudo bem? Semana cheia de fatos políticos importantes e de pesquisas de intenção de voto também muito importantes. Você sabe, você que acompanha o cenário político eleitoral, a pesquisa Datafolha e a pesquisa Ibope. São pesquisas com metodologias diferentes, captam momentos políticos diferentes e percepções do eleitorado em momentos diferentes, mas elas apontam tendências semelhantes. E o resumo das duas, dos números das duas, é muito parecido. E é o seguinte: Bolsonaro, candidato do PSL, em primeiro lugar, com uma diferença grande em relação aos que estão em segundo lugar, e praticamente tem uma vaga assegurada no segundo turno, considerando o retrato político deste momento. As pesquisas captam o retrato deste momento, se a eleição fosse hoje. No segundo lugar, 4 candidatos meio que embolados: Ciro, Marina, Alckmin e Fernando Haddad. Sendo que Fernando Haddad num movimento de ascensão. Isso foi captado pelas pesquisas e isso deve se consolidar agora que ele foi confirmado como o candidato oficial do PT a presidente, né? Haddad foi confirmado como o substituto de Lula, tendo como vice Manuela Dávila do PCdoB. Isso não significa que Haddad não tenha grandes desafios pela frente, né? O fato dele ter a confirmação de que ele é o candidato, agora, na verdade, ele entra no jogo para valer e, como qualquer outro candidato, tem muitos desafios pela frente, embora parta aí de um patamar que o PT considera um patamar importante e com o apoio de Lula, que o PT também considera importante. Quais são alguns desses desafios de Fernando Haddad? Bom, ele precisa receber essa transferência de votos de Lula, que o PT considera que Lula vai transferir para ele. Lula vai conseguir fazer uma transferência integral do seu capital eleitoral? Dificilmente será uma transferência integral, mas sim, boa parte deve ser transferida para Fernando Haddad. Qual é esse percentual? Em quanto tempo? É isso que a gente ainda precisa ver. Haddad também entra na eleição, entra na disputa, tendo pouco mais de 20 dias para fazer campanha, enquanto os outros candidatos já estão aí fazendo campanha há mais tempo. Ele precisa também se descolar um pouco, mostrar que tem luz própria, né? Que é um candidato independente, claro, seguindo aí a orientação do PT e tudo mais, mas é importante ele não aparecer com aquela imagem de que ele, digamos assim, é um poste indicado por Lula. Imagem, aliás, que já vem sendo explorada por alguns dos seus adversários. Ciro Gomes tem feito isso já há algum tempo e está acentuando essa estratégia. Em algumas entrevistas, ele faz críticas à capacidade eleitoral e administrativa de Fernando Haddad, lembrando que Haddad não conseguiu se reeleger para a prefeitura de São Paulo. Ciro tem sugerido, então, que Haddad seria mais um poste de Lula e um candidato por procuração, foi a expressão que ele usou, inclusive hoje. Isso mostra, portanto, uma disputa aí feroz que a gente vai ver nos próximos dias por esse eleitorado, por uma faixa do eleitorado de esquerda. Ciro Gomes pode se beneficiar, ele se vê, na verdade, como o beneficiário de um certo voto útil dessa faixa de eleitorado da esquerda, porque as pesquisas apontam que num segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, numa simulação de segundo turno entre os dois, Ciro poderia ganhar de Bolsonaro, enquanto que Haddad aparece no empate técnico com Bolsonaro, também numa projeção de segundo turno. Então a gente vai ver essa disputa aí nessa faixa do eleitorado da esquerda muito ferrenha nos próximos dias. Marina, que também disputa aí um pouco uma faixa, também ela aparece, em alguns momentos apareceu aí das pesquisas como sendo uma herdeira de alguns votos de Lula, já não se sai bem com a entrada de Haddad no cenário da disputa. Essas duas pesquisas mostram uma queda em pontos percentuais de Marina Silva, o que indica que a entrada em cena de Haddad prejudica a Marina. Os outros candidatos, né, os outros dois que estão aí mais bem posicionados nas pesquisas, a gente tem ainda Alckmin e Bolsonaro. Falando de Alckmin primeiro, as pesquisas demonstram que ele não sai do lugar, que ele está estagnado, não consegue se mexer e não teve boas notícias ontem, né? Vocês estão acompanhando aí a política, sabem da prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, candidato ao Senado, um tucano importante,
foi preso, alvo de 2 operações, uma da Polícia Federal, alvo de uma operação da Lava Jato e de outra por irregularidades quando ele foi governador do Paraná. A mulher dele foi presa, outros parentes, auxiliares diretos, enfim, essa prisão trouxe esse tema corrupção para dentro do arraial do PSDB. Isso definitivamente não é uma boa notícia para Geraldo Alckmin. Bolsonaro, segundo as pesquisas, está numa posição confortável, teve uma boa notícia ontem que veio do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a denúncia de que ele teria cometido o crime de racismo por algumas declarações que ele deu durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, no ano passado. Prevaleceu a posição dos ministros, da maioria dos ministros, de que o que ele falou foi uma grosseria, mas que isso está dentro do direito do parlamentar de liberdade de expressão. Isso não foi visto como racismo, que foi aquela declaração que ele disse que quilombolas pesavam, um quilombola que ele viu pesava em torno de algumas arrobas, que é um critério para pesar animais, e que esse quilombola não servia nem para procriar. Isso não foi considerado racismo pelo STF. É uma boa notícia para o candidato, sem dúvida. Agora, ainda considerando os números das pesquisas, Bolsonaro tem um alto índice de rejeição, ainda o maior entre os candidatos. E um outro dado da campanha dele, por causa do atentado que sofreu, um atentado grave, ele está hospitalizado ainda e vai passar por um longo período de convalescença. Até então, Bolsonaro era quem dava, digamos assim, a ordem unida na sua campanha, nos seus movimentos de campanha. O fato dele estar, de uma certa forma, fora de combate, porque está hospitalizado, isso pode criar aí alguma situação de falta de comando na campanha, e isso tem impacto numa campanha, num momento tão crucial como esse. Bom, essa é a situação dos candidatos, aí de acordo com os números que a gente viu nas pesquisas, mas a gente tem que levar em conta também mais alguns elementos nesse cenário de grande imprevisibilidade que a gente está vendo. Ainda decorrência desse atentado que Bolsonaro sofreu, a Polícia Federal continua investigando o caso, lembrando que há muitos fatos estranhos, mal explicados ainda nesse caso. O criminoso que atentou contra a vida de Bolsonaro foi encontrado, é uma pessoa aparentemente pobre, sem posses, mas foi encontrado com 4 telefones celulares, um computador, cartão de crédito internacional, tem 4 advogados, enfim. A Polícia Federal investiga a possibilidade dele ter sido auxiliado por mais alguém nesse atentado. Essas revelações podem trazer aí informações novas que podem ter impacto ainda na campanha, nesse período curto e crucial de pouco mais de 20 dias que a gente tem pela frente. Lembrando ainda que as pesquisas apontam ainda um grande número de votos em branco e nulos, portanto, mais um elemento de imprevisibilidade. E como se não bastasse tudo isso que a gente está vendo, teve a entrevista, chamo a atenção de você que me acompanha aqui, para a entrevista do comandante do Exército, General Vilas Boas, que deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, falando da democracia, das eleições, do resultado possível das eleições, como se a democracia brasileira ainda precisasse da tutela das Forças Armadas. Então, colocando tudo isso no caldeirão, isso engrossa o caldo desse cenário político eleitoral e, como eu costumo dizer por aqui, haja nervos de aço para acompanhar a campanha política no Brasil. É isso aí. Olha, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Comenta, compartilha, né? Dá um like e, claro, não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Muitíssimo obrigada. Até a próxima.